nossos indicadores, eles são bastante consistentes, a gente tem um nível de dado de informação no Brasil de excelente qualidade. A gente fez, há uns 2 anos e poucos atrás, como eu sou epidemiologista de formação, eu sou médico com doutorado em epidemiologia, eu resolvi chamar uma espécie de uma auditoria externa, né? A gente chamou o pessoal da UNAIDS, do Headquarters, chamou o pessoal da OMS, do Headquarters, tudo de Genebra, o pessoal do CDC, dos Estados Unidos, e alguns pesquisadores brasileiros de fora do Ministério, para analisar os nossos dados. E os dados do Brasil, assim, são bem fortes, bem confiáveis. Vieram algumas sugestões que eram importantes que a gente implementou, por exemplo, a nossa notificação ainda era antiga, a gente notificava só AIDS e agora a gente está notificando HIV. A gente não tinha uma separação de homens que fazem sexo com homens em categorias como transexuais, transgêneros, gays e homens que fazem sexo com homens, a gente punha tudo num saco só. Então, essas discussões que a gente está implementando como consequência dessa auditoria externa que a gente mesmo promoveu, e que vão ajudar a gente a aprimorar os dados. Agora, os dados da epidemia, elas são interessantes porque a epidemia no Brasil, se você pegar o indicador, que é o número de casos proporcional à população, ela é uma epidemia muito estável. Agora, a estabilidade, ela não pode, ela mascara, em certa medida, uma diferença regional. Então, por exemplo, você vê a epidemia caindo em alguns estados, subindo em outros estados. Você tem pontos que a gente hoje chama de hotspots e que a gente tem ação bem específica para esses lugares, né? Por exemplo, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, a gente estabeleceu cooperações interfederativas, que são uma espécie de task force, né, de força-tarefa, para buscar trabalhar mais especificamente esses lugares que a gente considera hotspots. Ali a epidemia ainda está aquecida. Na discussão anterior aqui teve a questão da virologia no Rio Grande do Sul. E uma das hipóteses que a gente justifica, porque o Rio Grande do Sul, a capital, Porto Alegre, tem 3 vezes o número de casos do Brasil, porque a virologia é uma das explicações, que tipo de vírus circula lá. Né? Então, tem outras explicações que a gente está investigando, procurando entender, mas basicamente, assim, o que chama atenção nesse momento é essa epidemia do tipo concentrada. A gente não tem uma epidemia como a África subsaariana, não é uma epidemia generalizada, e por isso concentrar os esforços de resposta tem que focar nessas populações que são mais atingidas, e a juventude é uma delas. Agora, a juventude, vocês viram no relatório da ONU, é um fenômeno global, é um fenômeno geracional, né? Não é um fenômeno brasileiro. E claro que tem peculiaridades da juventude brasileira, e a gente tem se esforçado para trabalhar, seja a nossa campanha de todo esse ano, que pela primeira vez na história de 30 anos do programa, nós temos uma campanha de ano inteiro, não só no Carnaval e no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas também seja na ação que nós estamos fazendo de formação de novas lideranças, né? Nós fizemos treinamentos já com 100 jovens líderes no Brasil, capacitação de novas lideranças, para fazer aquilo que o Pierre mencionou aqui no bloco anterior, educação de pares, o trabalho de pares com a juventude, talvez seja a estratégia mais importante que a gente tenha para fazer, porque se a gente como médico ficar falando o que eles têm que fazer, não vão fazer mesmo. A mídia, ela tem que ter uma questão editorial de, nessas pautas, conseguir tratar desses temas. Uhum. Seja por meio de um infográfico, seja por meio de outras ferramentas. Agora, o que eu vejo pela organização das redações hoje é que você não vai ter uma manchete ou uma pauta dizendo como prevenir. Você não vai ter isso. Não. E isso, assim, não passa pelo meu papel de jornalista, de repórter, como eu vou ajudar. Isso passa por inúmeras questões que vão de audiência, de questões editoriais, comerciais e afins, né? Assim, eu acho que a mídia tem um papel muito importante de informar e de trazer questionamentos. Né? Como é que você... só que eu não esperaria pela mídia nesse quesito. Obviamente, a mídia tem uma certa função social e não é a única função. E, enfim, a gente falou brevemente de alguns aspectos, mas eu acho que tem um importante também que a gente não contou aqui, que é o espaço físico. A gente não tem espaço físico para falar de
todas as doenças ou de todo tipo de infecção todos os meses, ou todos os dias, ou todas as semanas. Então, isso de sair o relatório, isso de a gente ter uma campanha, colabora muito para que a pauta apareça na mídia, porque aí sim, eles nos dão, vocês, né, nos dão ganchos, isso é importante. É para isso que, enfim, todas as campanhas servem, eu acho.